Olá, bem-vindos ao posto emissor número 189. Hoje é dia 3 de abril e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos uma das mais jovens convidadas que já passaram pelo nosso podcast. Nascida há 24 primaveras, começou a tocar piano aos 6 anos e não mais largou a música. Fã de música tradicional, mas também de eletrónica e dos sons do dia-a-dia, acaba de lançar o seu primeiro álbum, o aguardado Vou Ficar Neste Quadrado. Chama-se Ana Lua Caiano e é um gosto tê-la connosco. Olá, Ana. Olá, muito obrigada por este convite. Obrigada a nós, já há algum tempo que gostávamos de te ter aqui. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso. Se dançar é só depois, para já estou morta, morta, para e dormir para amanhã voltar a acordar com ideias mal cocidas para embratar numa folha de papel. Ai, 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 eu acordei feita num boi, dormi com os pés. Como é que te sentes hoje? Estou muito contente, têm sido semanas muito boas, agora desde o lançamento do disco, e estou muito feliz por estar aqui. Sentiste aquela expectativa, ou seja, tu lançaste dois EPs, que são discos mais curtos, e gerou-se ali um certo falatório, uma certa antecipação em volta do primeiro álbum. Sentiste essa pressão para o bom e para o mal? Eu tento não ligar muito, até porque muitas das canções eu já, quando lancei os dois EPs, já tinha pensado para este outro álbum, ou seja, tentei continuar nesse caminho que já tinha começado deste álbum e não ligar muito. Pronto, o que eu tento fazer, claro que depois pode ser às vezes um bocadinho difícil, mas continuar e fazer as canções que eu gosto porque gosto, e depois o resto é um acrescento. Pronto, se as pessoas gostarem, gostaram. Se não gostar, eu vou continuar a fazer música. O teu álbum está disponível também em versão física, em CD e em vinil. Como é que é a tua relação com a música física, digamos assim, sendo tu tendo nascido em 99, creio Sim. eu? Acho que continua a ser muito querida, porque eu sinto que eu sempre ouvi muito, principalmente no carro, muitos CDs à medida que fui crescendo. Sempre tivemos leitor de CDs no carro. Em casa tínhamos, mas depois entretanto já não temos, mas já não é tão acessível, não é tão utilizado como era. E o carro continua a ser, sempre que vou fazer viagens, continuamos a ter vários CDs no carro. E depois eu sinto que o formato físico continua a ser bastante importante, porque o meu medo, há uns tempos houve aqueles dramas de repente um site ou ir abaixo, não é? E de repente desaparecer toda a informação ou achar-se que desapareceu tudo, e se for de repente abaixo uma plataforma de música, não é? Parece que a música desaparece, e havendo um formato físico, ela é bastante resistente a essas tecnologias, em princípio, senão ou seja, daqui a 200 anos se calhar vai continuar a haver algum CD, e se calhar essas plataformas já vão ser outras, e portanto se calhar a música vai desaparecer daí. Portanto acho que é importante manter-se este formato físico até para sobreviver a esta prova temporal. Engraçado, ontem estava a ouvir um CD, sabes, aquele cantor-compositor português, o Old Jerusalem. Sim. Ele vai agora acabar a carreira enquanto Old Jerusalem, mas antes decidiu lançar um CD e enviou-me, e eu pus a tocar na minha aparelhagem, que é assim, deve ser mais velha do que tu, mas muito velhinha já. E assim ao final da tarde, e pensei, olha que bonito estar aqui a ouvir música sem anúncios, sem... Sim, e de seguida também, não é? E de seguida faz alguma diferença. Sim. Tu, ao construir este álbum, tiveste essa preocupação, não é? De haver uma sequência, quase uma narrativa no alinhamento das canções. Sim, acho que nos EPs era um bocadinho mais fácil organizar essa ordem, porque eu acho que é importante, mas no álbum de repente são muito mais canções, então a ordem foi um bocadinho mais difícil. Tive que fazer várias experiências, portanto ouvir várias vezes de seguida e ver que canções é que ficavam bem ao lado umas das outras, mas sim, é algo em que eu penso, porque eu continuo a gostar muito de ouvir álbuns de seguida, e portanto a ideia é que
que haja pelo menos algumas pessoas que o vão ouvir assim, e portanto é muito importante pensar nessa parte também. Andava a ler um pouco sobre o teu percurso. Tu chegaste a ser vocalista em 2 bandas, mas depois pronto, acabaste por começar a apresentar-te a solo. Eu achei engraçado uma coisa que disseste numa entrevista, que quando eras vocalista nas bandas ficavas um bocado atrapalhada quando não tinhas que cantar, não sabias o que é que havias de fazer. Sim, eu gostava, obviamente, que tocar numa banda é muito diferente das composições. Muitas dessas bandas que eu tive, as composições eram minhas, mas depois desenvolvíamos tudo em conjunto. Portanto, havia muito esta coisa de trabalho em equipa, de ter ensaios muito grandes para ir desenvolvendo as canções e as produções, pronto, os arranjos, como se chama mais, com bandas. Mas pronto, realmente em palco, como eu cantava apenas, não me sentia assim tão à vontade. Era um bocadinho difícil de me soltar, porque quando estou a cantar estou ali mais ou menos concentrada, só que depois de repente não há nada aparentemente que eu tenha que fazer, ou que eu e sou um bocadinho assim envergonhada. Então era muito difícil. E apesar de tudo, agora neste projeto, como toco a solo e como desdobro-me um bocadinho em vários instrumentos, em sintetizadores, e tenho sempre, a minha cabeça está sempre um bocadinho preocupada também em aquilo que eu tenho que gravar ou tenho que fazer, então acabo por ficar mais à vontade, porque não tenho espaço para me preocupar tanto com aquilo que tenho que fazer. Estás entretida. Corporalmente. Exato. Exato. Estás entretida com várias coisas. Exato. Mas sendo um pouco envergonhada ou tímida, não é assustador estar sozinha em palco? Entre as canções, eu sinto que é quando eu fico mais nervosa, ou seja, quando para a música e de repente eu tenho que falar, ou existe aquele silêncio. Pronto, existe um silêncio, e para mim é a parte que é mais estressante, porque é menos previsível. Claro que as canções são sempre imprevisíveis, mas eu treinei muito, portanto estou segura, e claro que existem sempre mudanças, mas em princípio já sei manobrar, e já estou à vontade com as ferramentas como o meu set, e portanto acabo por conseguir desenrascar-me e sinto-me bastante à vontade, na realidade. Depois a parar entre as canções é que às vezes eu agora tenho que dizer qualquer coisa e fico assim um bocadinho mais nervosa, mas pronto, também agora obviamente que à medida que vou fazendo mais concertos vou cada vez estando mais à vontade com essa parte, mas a música é mais fácil. E tens dado muitos concertos e tem tido boas reações. Estava a ler que às vezes até tocando em pequenas aldeias ou em sítios, enfim, mais longínquos daqui, tu descobres pessoas que já conhecem a tua música, não é? Sim, tem sido muito, muito bom, porque realmente nesses sítios mais pequenos, mais longe das grandes cidades, às vezes muitas vezes as pessoas que vão ver são pessoas da zona que vão ao concerto por estar a acontecer qualquer coisa, não é? Não necessariamente porque conhecem, e realmente agora nos últimos tempos têm aparecido algumas pessoas que já conhecem. É claro que é uma minoria, não é? Mas é engraçado, porque não acontecia há uns tempos. Nesses sítios mais remotos não apareciam assim tantas pessoas que cantavam as canções, e é muito bom para mim ver isso, é muito engraçado. Sentes que já tens assim alguma mais popular, que as pessoas reagem mais? Acho que continua a ser o Mão na Mão. Okay. Passou muito durante. E era uma canção que na realidade que saiu com o segundo EP, mas que eu já cantava desde o primeiro concerto, já tinha há muito tempo. E portanto, foi sempre a canção que resultou melhor a acabar os concertos. Assim, tem uma certa energia que não sei. Aconteceu qualquer coisa com aquela canção, e pronto, como passou há mais tempo do que estas novas, continua a ser a que as pessoas reagem mais. Consegues perceber se tens algum tipo de público-alvo, sei lá, pessoas mais jovens, pessoas mais urbanas? Eu acho que o que é engraçado é que eu acho que vai mudando bastante, portanto eu não consigo até dizer se tenho, porque por exemplo, quando eu toco em Lisboa, no Porto, num clube como vai ser no Plano B, e no Beleza, já toquei também noutros clubes assim, nas cidades maiores, e normalmente o público é mais jovem, que vai dançar, portanto existe esta abordagem mais pronto, para se divertirem, para dançarem, e a música é muito mais dançada nesses sítios. E depois, por exemplo, eu já fui também a um auditório em Lisboa,
E o público é mais velho e muitas vezes leva filhos. Há muitas crianças que ouvem as canções. E pronto, e depois quando vou a sítios, a aldeias ou vilas mais pequenas, fora acabam por ser público mais velho ainda, mais terceira idade. porque muitos sítios, agora os jovens começam a sair, vão para as grandes cidades, e depois quem vai realmente a esses concertos mais fora dos grandes centros urbanos acabam por ser pessoas mais velhas. Mas eu acho engraçado porque todos os públicos reagem de forma diferente, mas também muito, muito acolhedora sempre, mesmo pessoas mais velhas, porque se calhar eu seria a primeira que não estariam tão à vontade com ouvir sons eletrónicos. Depois acabam por achar engraçado e vêm falar comigo e dizem que não sei o quê, lembro uma música que se cantava ali. Pronto. E eu acho isso engraçado, as pessoas pegarem naquilo que é mais familiar e reverem-se nessa parte. Para quem ainda não conhecer a tua música, visto que lançaste agora o primeiro álbum, a tua música mistura música tradicional portuguesa, música eletrónica, uma data de influências diferentes. Eu estive a ler em algumas entrevistas que desde pequenita que ouvias música tradicional e também os autores de Abril, os grandes cantores, compositores portugueses dessa época. Queres falar um bocadinho sobre esses verdes anos de amante de música? Sim, eu desde muito pequenina, acho que a minha casa sempre foi muito musical, havia sempre muitas músicas, muitos CDs sempre a dar, e eu tenho parte da minha família de Aveiro, então na altura viajávamos muito em família e quase todos os fins de semana, e também era um momento em que levávamos 2 discos e esses 2 discos iam rodando ao longo da viagem, às vezes só um, e portanto havia mesmo, a música sempre esteve muito presente, e eu desde muito pequena comecei principalmente com música portuguesa, porque sinto que, como não percebi muito bem o inglês, era algo que apesar de eu gostar, não me tocava da mesma forma, porque quando é português de repente começa-se a perceber algumas palavras e ficava intrigada intrigada com algumas palavras e com algumas letras, sei lá, do José Afonso, Teresa Torga. E eu lembro de ficar assim muito espantada com algumas coisas, mas gostava muito e muitas vezes tentava imitar a maneira dos cantores cantarem e a forma deles interpretarem as canções. E então sinto que desde muito nova gostava, e a música tocava-me mesmo muito. Ouvia muito Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Fausto, José Mário, os cantores de Abril, e depois comecei a conhecer também as músicas tradicionais, porque realmente estes cantores também fizeram muitas interpretações de canções tradicionais, como o Milho Verde, e portanto depois comecei a apaixonar por este tipo de música, e foi muito importante mesmo. Lembras-te de algumas palavras ou letras que te tenham intrigado mais desses autores? Acho que a Teresa Torga, eu acho que é assim das que eu me lembro mais, porque era uma mulher nua no meio da avenida. Pronto, eu ficava assim espantada, não percebia bem o que é que queria dizer, e depois mais tarde percebi que a canção foi escrita a partir de uma notícia. Esta canção tem uma frase muito bonita, que é: a mulher na democracia não é Bion de Sala, e é toda uma canção muito bonita, e eu acho muito engraçado como o Zeca consegue pegar em vários acontecimentos reais e notícias e transformá-los em canções. E às vezes esta canção é quase, a letra é muito parecida à notícia. Ou seja, o que estava escrito na notícia está na letra. Eu acho isso muito engraçado, porque quando eu escrevo não consigo escrever a partir de letras, e eu acho impressionante o facto de ele conseguir pegar em eventos e em notícias e realmente escrevê-los e cantá-los. Eu li que usas precisamente notícias ou coisas que ouves como inspiração, mas depois dás-lhes um twistzinho, não é? Exato. É mais como uma inspiração temática e não propriamente como uma inspiração exatamente à letra de uma determinada notícia, porque eu acho que isso é um desafio que vamos ver se eu
alguma vez conseguirei fazer, porque acho que é mesmo, para mim é mesmo um desafio grande, é muito difícil. Há escritores, sobretudo os escritores que escrevem contos, que usam notícias como inspiração. Às vezes estou a ler, sei lá, por exemplo, ou no Correio da Manhã, ou no Jornal Notícias, que tem mais aquele noticiário mais local da pessoa que fez e aconteceu, coisas mais micro, e pensei, realmente isto estava aqui para quem tiver Sim, jeito. há muitas notícias um bocadinho malucas que às vezes aparecem, não é? E eu acho que isso, de repente, a realidade às vezes é mais estranha do que qualquer coisa que possamos imaginar. E então se calhar também no futuro irei pegar nessas mais concretas, não é? Aos 6 anos começaste a aprender piano, foi porque quiseste? Sim, eu já não me lembro bem como é que foi a sequência de eventos, mas sei que experimentei vários instrumentos e os meus irmãos até acabaram por tocar outros instrumentos, o meu irmão clarinete e a minha irmã violoncelo. Portanto, escolhi o piano, e no início foi assim numa escolinha pequenina de música, que não era propriamente música clássica. No início era mais canções mais pequeninas mesmo para começar a estar à vontade com o piano, e depois é que entrei no piano clássico. E lembro que na altura estava um bocado indecisa entre acordeão e piano de ficar fascinado, porque eu andei no Matono, no Instituto Vitorino Matono, cuja especialidade é acordeão, então fiquei assim, lembro de ficar muito indecisa e pronto, escolhi o piano. Ainda chegaste a tocar acordeão? Experimentei, mas por acaso gostava muito de um dia talvez tentar tocar, porque tem uma sonoridade muito, muito bonita que pronto, também tem a ver com a nossa música portuguesa. E espero que tem ali partes parecidas ao piano, portanto, se calhar. Tem teclas, não é? Sim, tem teclas, pelo menos um dos lados. Teclas mais normais. Lembras-te da primeira canção que escreveste? Não, é uma pergunta difícil. Porque eu, desde os meus 15 anos comecei a escrever, mas no início as coisas que se escrevem são assim, primeiras experiências. Mas assim, as primeiras canções que eu escrevi, que acho que gostei, era para os Vertigem, uma banda com quem toquei durante alguns anos, e se calhar o Homem que Avança, assim, uma das primeiras canções que eu escrevi que gostei. Porque é isso, até essa banda fui fazendo várias experiências e várias coisas, mas eu acho que é preciso fazer também muitas canções para depois se encontrar um bocadinho o caminho ou a linguagem. Escreveste sempre em português ou tiveste aí alguma fase? É assim, quando era mais pequenina, mesmo antes desses anos que eu considerava compor, tocava ao piano e cantava em inglês, porque depois havia muita influência inglesa naquela fase que ouvíamos na rádio passavam muitas coisas inglesas, a cultura que nas escolas era que nós partilhávamos e tal era maioritariamente inglesa, portanto houve ali uma fase, mas acho que foi um bocadinho antes de começar a levar mais a sério, em que cantavam umas coisas em inglês e que se calhar inventavam umas coisas, mas depois rapidamente percebi que estava mais à vontade com o português e que aí também logo desde o início saíam canções mais ligadas à música tradicional portuguesa, muito, mesmo essa banda, os Vertigem, a maior parte as canções são tem muita inspiração dessa tradicional e portanto logo que eu peguei na língua portuguesa, de repente o tipo de composição levou-me para esse mundo, e acho que pronto, e desde então nunca tentei sequer cantar em inglês. Tu apanhaste uma fase já em que a música tradicional é bem vista, ou é vista com curiosidade ou com interesse. Por exemplo, tivemos cá outro dia o Jorge Cruz, que disse que no início dos Diabo na Cruz, que as pessoas ainda olhavam para a música tradicional portuguesa como um bocado foleira, não é? Uhum. Palavras dele. Tu já apanhaste depois uma fase posterior sim. Em que há uma atitude de maior curiosidade. Sim, felizmente já pronto, o Diabo na Cruz e outras bandas fizeram um bocadinho, se calhar Madre Deus, não propriamente muito ligada à música tradicional, mas com algumas
alguns toques, acho que ajudaram e fizeram com que depois agora o caminho seja um bocadinho mais fácil, não haja muito esse preconceito. Acho que no fado, acho que se calhar ainda é o caminho. Agora já sinto que nos últimos 4 anos, 5 anos já têm aparecido muitos projetos, que sinto que o fado se calhar também é a parte da música portuguesa que era um bocadinho, ficou intocável durante mais tempo, e agora já se vê muitas bandas a Expresso Transatlântico, pronto, obviamente a Ana Moura também a pegar no fado e a misturá-lo com outras coisas. E eu acho que isso é bom, que a música evolua e que não fique parada, porque antes de haver gravações a música certamente evoluiu de formas que nós não imaginamos. Portanto, eu acho que faz parte acho que faz parte do tempo as coisas irem mudando, e portanto é bom não haver resistência. Será também uma questão geracional, porque parece-me que a tua geração tem menos preconceitos em relação à música, ou seja, tanto podes ouvir uma coisa muito alternativa como uma coisa muito pop. Por exemplo, para as pessoas que cresceram nos anos 90 como eu, ou 80 até, se calhar era ainda mais vincado aquela ideia de tribo, não é? Ou ouvias metal, ou ouvias punk, ou ouvias reggae. Sim. Hoje em dia, se calhar as pessoas da tua idade, mais novas também, têm uma atitude mais aberta. Sim, eu sinto que agora as pessoas ouvem muitas coisas diferentes. Eu não sei se terá a ver também com as plataformas digitais, a forma de ouvir música, porque antigamente sabia-se que gostava-se de um género e não, se calhar não se arriscava tanto porque custava dinheiro, não é? Custava dinheiro, exatamente. Agora acho que hoje em dia é um bocadinho mais fácil explorar géneros musicais diferentes. Eu própria ouço mesmo muitas coisas diferentes, não tenho assim, obviamente tenho as minhas preferências, mas ouço muitos álbuns de vários géneros diferentes, e portanto acho que é muito mais fácil chegar a música diversa, e pronto, se calhar acho que é um bocadinho por causa disso, por causa das plataformas. A música eletrónica, como é que entra na tua vida? Como é que te dá aquela vontade de começares a experimentar fazer? Então, na altura, quando eu comecei a explorar um bocadinho esse lado, estava na escola de jazz, no Hot Club, e já tinha estado um bocadinho. Eles têm uns cursos semanais, que não é assim muito tempo, e depois entrei num curso regular, digamos assim, e estive lá durante 3 ou 4 anos. E pronto, na altura tinha estudado durante muito tempo, apesar do jazz ser mais livre que o clássico, continua a ter muitas regras, e tínhamos uma aula de composição em que tínhamos de escrever por cima de um blues, e eu fui completamente péssima, tive a pior nota, e eu estava, eu gosto tanto de compor, eu não acredito que tive uma má nota em composição, mas realmente é difícil para mim ser limitada em termos harmónicos, ou de repente dizer-me tens estes acordes, faz uma música por cima. Para mim isso não consigo, eu gosto de ter liberdade, e portanto comecei a procurar outros géneros musicais que não tivessem tantas regras ou tantas limitações. Claro que o jazz, depois há muitos tipos de jazz, mas quando estamos na escola, obviamente que eles tentam ensinar-nos as bases e os cânones e tudo mais. Mas pronto, comecei a ter essa vontade de explorar, e fui a muitos. Houve uma altura que fui a muitos. Tive um workshop de música brasileira, depois um workshop de música indiana. Encontrei um sítiozinho no Intendente que tinha vários workshops de sintetizadores e de. Tínhamos uma coisa que era Cell Phone Ensemblance, em que cada um tinha um sintetizador no telemóvel, depois comunicávamos e não sei o quê. Então comecei assim a procurar outras coisas e outras formas de fazer música, e entusiasmei muito. Fiz também um workshop relacionado mais com música concreta e speed composition, em que nos davam sons completamente esquisitos e depois diziam: compõe uma música com isto. Pronto, e de repente para mim, que vinha do jazz, em que a música era o piano, era um violoncelo, um contrabaixo, de repente isso era um mundo muito estranho e muito distante, mas comecei a fascinar-me muito com esse lado de haver outras possibilidades para além de estes instrumentos mais tradicionais. E então foi um bocadinho isso. Depois veio a pandemia. Isto foi em 2018, 2019. Estava assim muito efervescente, à procura de muitas coisas diferentes, mais coisas diferentes. Veio a pandemia, já tinha um sintetizador e já tinha
assim umas coisinhas relacionadas com música mais eletrónica, e depois já tinha instrumentos, já tinha um bombo e outros objetos pequeninos. Então estava um bocadinho nesta vontade de explorar, então acabou por esta junção, acabou por aparecer. Aí nesta altura apaixonei muito por Portishead, Silver Apples, pronto, Laurie Anderson, Björk, assim, coisas um bocadinho mais diferentes do que eu já tinha ouvido, e os meus pais também ouviam, mas como era mais pequena e por ser precisamente não ser português, acho que não ligava muito, então depois comecei a ligar também mais a essa parte experimental e de não ter uma forma concreta, ou não ter instrumentos certos e portanto um bocadinho isto. Foste ver a Björk, o concerto? Foste ver o concerto dela? Eu estava na Coreia do Sul que eu tive lá um concerto no verão e foi uma pena, fiquei mesmo destroçada. Mas conta-me, Coreia do Sul era aqui um item que eu tinha, mas vamos já para a Coreia do Sul. Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Então, eu em 2022 fui ao Womex, ainda não tinha nenhuma agência nem nada, e vi que alguém me mandou: olha, estão aqui a recrutar, e eu enviei as minhas canções. Na altura nem tinha, só tinha um single que era o Nem Mal Me Queres e uma sessão ao vivo, e acabei por enviar. Pronto, vou enviar, e depois acabei por ser selecionada, assim, não estava mesmo à espera. E portanto o Womex é uma feira de música internacional muito importante, vêm pessoas de todos os lados, e nesse ano aconteceu em Lisboa, que também foi muito bom, porque normalmente essas feiras ou tem que se pedir apoio ou não há propriamente, ou tem que se fazer um investimento para ir lá fora, e pronto, tive uma facilidade por ser aqui em Lisboa, e vieram pessoas de todo o lado, e aparentemente veio alguém da Coreia do Sul que gostou, e depois mais tarde, pronto, mandou uma mensagem, e eu achei, ok, isto nunca vai acontecer. Tu pensaste que era spam ou assim? Sim, eu na altura já tinha pessoas com quem trabalhava, enviei, olha, disse para enviar um e-mail para vocês, não sei, acho que não deve acontecer nada. Depois de repente estava no aeroporto, epá, isto vai mesmo acontecer, e portanto foi assim uma experiência mesmo muito, muito engraçada, porque foi na altura acho que ainda nem tinha tocado fora, se calhar tinha tocado uma vez ou duas em Espanha, mas foi. Só comecei a tocar mais depois, no final do ano de 2023, e é que comecei a tocar mais lá fora. Mas foi assim dos primeiros sítios que fui, e até ver o sítio mais longe. Agora vou a Buenos Aires, não sei, se calhar é ela ou por ela. E quanto tempo é que ficaste? Foi em Seul? Não foi em Gwangju, no sul, e depois acabei por ficar umas 2 semanas a explorar um bocadinho a Coreia, a aproveitar a viagem longa. Como é que reagem não só os coreanos, mas enfim, quando atuas fora de Portugal, em países onde as pessoas à partida não percebem as tuas letras? Como é que têm sido as reações do público? Tem sido muito bom na Coreia. Acho que foi o sítio onde o público era um bocadinho mais diferente, porque não estou habituada a tocar na Europa, e apesar de tudo existe uma linha linha em comum, mas na Coreia o público é muito, muito diferente. A forma deles gritar, havia umas raparigas a gritar o meu nome assim com os corações, e pronto, tem muitas coisas que nós não temos aqui, muitas expressões e expressões corporais também. Então foi mesmo um público muito, muito engraçado, mas nos outros países também, aqui já na Europa, tem sido bom, porque realmente as pessoas não percebem as minhas as letras, não percebem o que é que eu digo. Mas muitos dos sítios onde eu tenho ido são ou festivais de músicas do mundo. A maior parte são festivais de músicas do mundo, ou seja, tem pessoas mesmo de muitos sítios, e portanto sinto que o público também está super disponível para conhecer e para ouvir coisas que não conhece e estranhas. E então, mas mesmo nos sítios onde têm sido músicas do mundo, acho que tem sido bom. Porque eu tento transmitir algum tipo de emoção, ou de
alguma parte da ideia da música na minha expressão corporal e na forma como. Porque eu sinto que em algumas canções são um bocadinho mais sarcásticas, canto de forma mais sarcástica, outras mais feliz, outras mais triste. Portanto, sinto que pelo menos o sentimento geral da canção é transmitido de alguma forma. E pronto, depois não sei, depois depende um bocadinho de cada pessoa, mas tem sido engraçado essa experiência. Há pouco falavas da pandemia, também acabou por ser a pandemia a atirar-te, entre aspas, um bocadinho para esta solução da solidão em palco, não é? Sim, acho que teve mesmo muito ligada, porque eu até aí eu nunca tinha pensado, apesar de já fazer muitas composições e ter bandas em quem, pronto, eram composições só minhas, não, tinha só uma que não era, mas tinha duas em que eram composições minhas. Apesar disso, nunca tinha pensado em ter um projeto a solo. Não sei, nunca tinha ocorrido, não fazia sentido, porque depois, apesar de serem composições minhas, depois havia um trabalho de equipa que para mim era fundamental. E pronto, realmente foi mesmo a pandemia, porque de repente eu continuei a ter vontade de escrever música e de ver música, mas não tinha ninguém para tocar comigo. Então comecei a experimentar, a gravar com o microfone que tinha, a gravar coisas, e de repente quando se começa a gravar num programa de música, as possibilidades abrem-se muito. E eu antes de compor, quando eu compunha para essas bandas, muitas vezes houve um ano que eu compus só com partitura. Tenho dossiês, pronto, partitura. Nós já tínhamos um programa que era ou o Sibelius ou Music Score, que me dava para escrever e depois ouvir. Portanto, já tinha um bocadinho desta parte, a parte digital, não era totalmente mental a escrita, mas eu escrevia mesmo muito como partituras, não tinha outra forma ou era no piano, ou escrevia esses arranjos nas partituras, mas era a única coisa que eu sabia. Pronto, então de repente descobri os programas de música em que podia com o microfone gravar tudo. E pronto, isso foi assim um bocadinho o início de tudo. Depois surgiu a oportunidade apareceu assim um concurso que era STB Sessions. E tinha várias categorias, uma delas era a solo, e na altura, pronto, isto ainda foi, acho que em 2020, talvez, quando agora o tempo é mesmo, já nem sei bem dizer, mas eu acabei por candidatar a solo, e aquilo nem se tinha que enviar nada, era só memória descritiva e descrever o projeto e não sei o que, eu descrevi o projeto e acabei por ser selecionada, e depois de repente tinha 2 meses para ir tocar sozinha 3 canções. Então foi assim um bocadinho, pronto, foi acontecendo e depois arranjei forma. Já tinha feito umas experiências com loops, então achei que podia ser engraçado, mas foi assim de repente, ok, tenho 2 meses e tenho que ir apresentar isto porque isto vai ser gravado. Então foi assim várias coincidências e várias coisas que levaram aqui. Mas neste álbum acabas por tratar da composição, das letras, dos arranjos, da produção. Habituaste-te, entretanto, a ter esse controle, não é? Sobre quase tudo, praticamente. Sim. Eu, pronto, já como banda, já tinha um bocadinho parte do controle, no sentido que muitas vezes levava já algumas frases do piano feitas, sobretudo, portanto, esta aqui é a frase base, ou isto aqui depois pode acontecer, e coisas que eu depois no meu tocava a melódica, portanto já tinha este sentido de arranjo, mas que precisamente por eu também estar limitada em termos de toco piano e pronto, não sabia mais como é que eu podia agir ou como podia fazer. E depois de repente, quando comecei a tocar nestes e a trabalhar com estes programas de áudio, de repente eu posso ter o controle total, posso gravar, mesmo que depois vá gravar uma guitarra a sério, posso gravar primeiro com o teclado, um piano MIDI, e gravo a guitarra, e portanto é uma liberdade gigante de repente poder experimentar e pôr tudo, porque tudo pode ser canção, tudo que o microfone capte, ou não, ou pode ser uma caixa de samples ou de ritmos, tudo pode ser música. E portanto de repente comecei mesmo a apaixonar-me por isso, por produzir e ver o que é que falta e gravar coisas e pronto. Por acaso ia perguntar-te, porque o álbum começa com o som de um autorrádio, penso que é um autorrádio, não é? Tu tens essa coisa de estás muito atenta e sentes que se calhar todos os sons podem ser musicais. Sim, e esses
A introdução do álbum foi gravada numa residência, e depois a música vai ficar assim por hoje. Também a conclusão antes de uma música tocada ao vivo, mas foram ambas gravadas numa residência. E sim, eu fui para aí também com a ideia de gravar ainda mais sons, porque eu gosto muito de gravar e de estar atenta a tudo que possa ser canção. E de repente estava a ouvir rádio e pensei, pá, isto, e comecei assim a cantar por cima e fez sentido e portanto de repente ali gravei logo ali o rádio e gravei-me até a cantar no local, depois voltei a regravar em estúdio, mas pronto, surgiu assim bastante organicamente e às vezes, porque no dia a dia obviamente que também tento estar atenta e gravar tudo aquilo que consigo, mas no dia a dia às vezes quando não se está propriamente, não se está tão disponível para encontrar sons e encontrar coisas, e de repente quando se vai para um sítio com esse objetivo, parece que ouvimos muito mais. E pronto, isto é um treino que também sinto que tenho que fazer, ouvir mais no dia a dia. Ouço, mas não é com tanta disponibilidade ou com tanto tempo para poder gravar, e portanto as residências também são importantes para isso, para sair um bocadinho do dia a dia e de repente tudo volta a ser música. A seguir vem O Bicho Anda Por Aí. Quiseste captar um bocadinho aquela ideia, aquela sensação de paranoia da pandemia numa canção? Sim, eu acho que essa canção foi escrita depois da pandemia, mas eu sinto que a pandemia trouxe muitos problemas que nós nunca tínhamos pensado. Acho que a questão do medo comum ou acho que foi uma coisa que foi muito forte e marcou-me muito. Toda a gente está com medo da mesma coisa. Acho que é uma coisa um bocado forte. E hoje em dia ainda se vê muita gente com máscaras. Portanto, claramente a pandemia deixou aqui marcas que se calhar não tão facilmente vão sair, ou do medo que uma coisa assim possa voltar a acontecer. E portanto foi um bocadinho captar essa essência ou esse medo, que nós todos vivemos. E depois essa canção depois tem outros significados, mas sim, também tem esta ligação se calhar mais direta a esse período. Há quem acredite também que a pandemia teve grandes efeitos a nível da saúde mental coletiva, que acreditava-se que íamos ficar todos melhores pessoas e que se calhar não foi bem assim. A saúde mental também é um tema que tu abordas, não é? Que sim, também te inspira a escrever. Sim. Pois, mas eu acho que nessa altura foi mais saúde mental negativa. Acho que muita gente que nunca tinha se calhar tido problemas relacionados com a saúde mental ficou de repente com coisas, porque foi mesmo uma realidade muito difícil, não é? Muita gente, tive sorte de estar com pessoas e no sítio onde podia sair e tinha natureza, mas muita gente esteve em apartamentos e esteve em sítios muito complicados, às vezes sozinhos ou com muito poucas pessoas, e então acho que foi um período em que muita gente que nunca tinha sentido nada de repente sentiu ou se viu. E pronto, a saúde mental acaba por ser um tema que falo bastante. Não sei se viste outro dia o James Blake também falou sobre isso e disse que as editoras deviam disponibilizar um terapeuta, um psicólogo aos seus artistas. Sim, eu acho que ainda há muito trabalho a fazer em termos de psicólogos, porque não é muito no Sistema Nacional de Saúde, não existem muitos, existe muita procura e depois acabam por ter que optar por pessoas que estão em situações mais limite, mas existe realmente muita gente que tem coisas que já afetam a vida no dia a dia e depois de repente se calhar não tem possibilidade de ter, e eu acho que era muito importante haver mais mecanismos. A GDA tem um psicólogo, mas haver mais formas e mais acessíveis na faculdade também. Sim, andei em várias faculdades e não é assim tão óbvio que existe ou se existe, e eu acho que isso tem que estar mais divulgado, e acho que cada instituição tem a responsabilidade de ter algo para os seus alunos ou para ou para os seus músicos ou etc. Acho que é importante, acho que é um assunto importante, e como não é assim tão acessível, cada instituição devia ter pelo menos
2, 3 a trabalhar para realmente para toda a gente poder ter acesso a isso, que pode ser importante em fases diferentes da vida das pessoas. Tu andaste em design de comunicação em Belas Artes. Sim. Que outros cursos é que tu... Andei em design de comunicação em Belas Artes. Depois, enquanto estava a fazer esse curso no Hot Club, foi assim uns anos um bocadinho caóticos, mas eram os dois um bocadinho na mesma, um na Baixa, em Alcântara, então apesar de tudo não estavam assim tão distantes, mas veio assim um bocadinho, uns anos um bocadinho caóticos. Depois, a seguir à pandemia, tive já em 2020, no final de 2020, ou seja, ainda estava um bocadinho a pandemia. Fiz um curso de 1 ano na ETIC de produção e criação musical, porque eu comecei realmente a apaixonar muito e a achar que fazia sentido perceber um bocadinho mais sobre isso, apesar de já fazer muitas coisas sozinha. Muitas vezes era o desenrascanço, era assim um bocadinho tentar fazer com o que tinha e muitas vezes um bocadinho mal feito. Portanto, senti esta necessidade de ter uma ajuda, e realmente ajudou-me muito mesmo a perceber mais e a conseguir ser mais independente. E depois, entretanto, estou num mestrado de Artes do Som e Imagem nas Caldas. Estou agora na fase da tese. Não sei até quando. Tive que interromper um bocadinho, porque entretanto apareceram. O ano passado estive a fazer o álbum, foi assim um bocadinho mais complicado, mas quero acabar este ano. Disseste som e imagem, não é? Artes do som e imagem, sim. Também é muito importante para ti essa parte, não é? Da imagem, dos vídeos, do conceito. Vê-se que tens uma grande preocupação com que a mensagem seja uma só, não é? Sim, eu acho que é bastante importante, e realmente já na Faculdade de Belas Artes, apesar de ser design de comunicação, havia várias oportunidades de explorar ser um bocadinho do design, porque muitas vezes era vocês podem fazer o que quiserem desde que façam um cartaz e uma brochura. Então depois muitas vezes fazia vídeos e fazia músicas para os vídeos, então comecei assim, ou fazia livros com música. Pronto, comecei assim a juntar as áreas que me interessavam, a tentar pegar nos projetos e fazer aquilo que queria. E realmente também artes do som e imagem também, nas Caldas também fiz vários vídeos que agora começo a projetar nos concertos. Alguns vídeos são retirados dos videoclipes ou dos visualizers que tenho, que vou apresentar deste álbum, e outros realmente que eu fiz também durante esses períodos, assim, coisas mais performáticas, mais experimentais. Sim. Quando tens a ideia para a música, às vezes já vem acompanhada da ideia visual. Às vezes sim, tenho assim ideias concretas ou visualizo certas coisas, mas muitas vezes também tento deixar um bocadinho em aberto, porque depois a própria ideia da música vai mudando à medida que o tempo vai passando, ou de repente tem mais significados que eu não tinha pensado, e eu acho que também é bom depois outra pessoa chegar e também ver para além do significado inicial que eu pensei para a canção. Portanto, também gosto de trabalhar em equipa nesse sentido, porque acho que também é enriquecedor para a própria canção, não ficar fechada num único significado. Por falar nisso, o título do disco Vou Ficar Neste Quadrado tem a ver com a forma como às vezes ficamos agarradas às nossas rotinas, não é? Às nossas bolhas, como hoje em dia se diz muito. Achas que é importante sairmos, sei lá, falarmos com pessoas diferentes, conhecermos outras realidades? Sim, eu acho que é super importante sair-se um bocadinho daquilo que estamos habituados. Acho que viajar, por exemplo, é uma forma. Viajar pode ser dentro de Portugal, mas sair do sítio, ir para algum sítio, para outro sítio, acho que de repente é uma forma de descobrirmos também a nossa própria cidade. Por exemplo, às vezes eu noto quando saio da minha cidade, de repente começo a reparar aqui as pessoas fazem não sei, e de repente se calhar também fazem na minha cidade. Portanto, acho que é muito importante sairmos das nossas rotinas e conhecermos coisas diferentes, vermos coisas diferentes. Este título Vou Ficar Neste Quadrado é um bocadinho existe uma teoria situacionista que fez o estudo de uma pessoa na cidade, pronto, e concluiu que cada um de nós tem um bocadinho a sua forma geométrica na cidade, porque
sei lá, por exemplo, quando eu andava na Faculdade de Belas Artes e na escola de música, ia sempre a um parque a seguir e depois ia para casa, não é? E às vezes fazia pequenos desvios, ia ao cinema, a uma exposição, não sei o quê, mas não é regular. E no final do ano a forma acabava por ficar um quadrado, não é? E cada pessoa depois tem o seu triângulo, a sua forma geométrica diferente, e portanto acabamos de ficar sempre neste quadrado ou nesta forma. Pronto, e acho que é um bocadinho uma reflexão também, se queremos sair desta forma, se gostamos bem nesta forma. Que formas é que queremos? Não sei. Sei que para ti as letras são muito importantes. Há bocadinho estavas a dizer que quando eras criança mais facilmente ligavas a uma letra em português porque percebias melhor as palavras. Sendo o teu pai o escritor Gonçalo Anjo Tavares, sentes ou sendo ele escritor, sentes uma pressão adicional quando estás a escrever letras? Acho que não gosto de pensar em pressão. Acho que isso não... acho que é fazer as canções. A lógica da canção também é um bocadinho diferente da lógica escrita. Pelo menos para mim, muitas vezes a melodia vem primeiro e depois vem a escrita, portanto não vem a escrita primeiro. Mas eu acho que não gosto de pensar muito, muito sobre isso, mas acho que foi enriquecedor, porque eu li muitos livros, li muitas coisas, interesso muito por literatura, e eu acho que isso também pode ser enriquecedor para as minhas canções, e gosto de pensar que é uma lógica um bocadinho diferente, não é? A escrita para a música, apesar de tudo, porque existe outra dimensão que é, às vezes pode soar muito bem no papel, mas de repente uma palavra não encaixa com melodia, então existe muito esta parte melódica que influencia mesmo muito a escrita. Às vezes a melodia pede uma coisa diferente do que nós queríamos dizer. E a métrica em português europeu também é um bocadinho dura, sim, não é? Sim. Portanto, existe muito essa preocupação adicional que, claro que na escrita de poemas também existe, não é? E na prosa também poderá existir também uma preocupação de como é que as coisas soam, mas na música isso é intensificado ainda mais. Portanto, acho que apesar de tudo, é um mundo um bocadinho à parte. Alguns autores favoritos? Gosto muito de Flannery O'Connor, de Gabriel Garcia Marques, Calvino. Não sei, são assim mundos um bocadinho diferentes. Flannery O'Connor é muito real, apesar de muitas vezes os contos, li mais os contos dela, tem sempre um final muito trágico, mas são muito realistas. Pronto, e depois o Calvino é um bocadinho mais, se calhar, realidades um bocadinho mais diferentes, mais malucas. E eu gosto também de ler assim coisas, apesar de nas minhas canções falar de coisas mais realistas, acho que eventualmente também essa parte mais fantástica e mais menos real também possa surgir. Eu gosto sempre, como na música, eu gosto de ouvir música tradicional, música eletrónica e rock e coisas diferentes. Acho que na literatura e no cinema também é sempre enriquecedor ler coisas completamente diferentes e vastas. Um dos teus títulos que eu acho mais curiosos é o Deixem o Morto Morrer. Tu tinhas alguma ideia em mente com este título? A mim fez-me lembrar, pronto, se calhar não tem nada a ver, mas é o que me faz sempre lembrar. Hoje em dia com a inteligência artificial e, sei lá, imagina a forma como as bandas os artistas podem já estar mortos e voltar em forma de holograma. Já ninguém tem direito a morrer de vez. Exato, é uma boa interpretação. Na altura, quando eu comecei a escrever a canção, depois a canção vai sofrendo mesmo, até para mim, que escrevi muitas mutações e muitas interpretações diferentes, mas quando escrevi a ideia que eu queria, eu quero escrever uma música sobre luto mas depois, e portanto a primeira parte da letra acaba por ser um bocadinho deprimente ou ver o lado negativo de uma morte, mas depois também a própria melodia me pedia depois uma reviravolta ou uma parte mais animada. Então acabou por ser esta dualidade de ok, é triste a pessoa ter morrido, mas a vida continua. E depois isto pode ter várias interpretações. Portanto, por exemplo, Deixa o Morto Morrer poderá ser em relação a um ditador, não sei. Deixa o morto morrer, não é? Já acabou, deixem. Portanto, depois há várias interpretações. Acho que o próprio videoclipe da música depois traz outra camada
só existem mulheres nesse videoclipe. E foi uma coisa que inicialmente não tinha mesmo a ver com o significado da canção, mas também já me perguntaram se a canção é feminista. E eu, quando a escrevi, não tinha essa intenção propriamente. Mas depois, de repente, com a adição da imagem, de repente pode ter aqui um significado, se calhar sobre alguém que fez mal, que morreu. Portanto, não sei, acho que a canção pode ter realmente também da música, não é? Deixem o autor morrer. No outro dia, acho que utilizaram o holograma da Elis Regina para um anúncio, e pronto, estava toda a gente a dizer que ela não concordaria com isso. Portanto, deixem. Sim, eu ouvi na rádio outro dia, na Antena 3, estavam a contar que também usaram puseram o Johnny Cash a cantar o Barbie Girl e os colegas da Antena 3 também estavam a dizer: deixem lá o Johnny Cash morrer. Pois é, que depois as pessoas podem provavelmente não aceitar muitas coisas. Por falar em Elis Regina, o título da tua canção, Os Meus Sapatos Não Tocam nos Teus, eu não consigo lê-lo sem trautear aquela canção do Chico Buarque, o Eu Te Amo, em que ele diz: se o meu sapato ainda pisa no teu. Foi aqui uma inspiração oblíqua. Sim, o Chico Buarque é mesmo uma inspiração muito grande, e era um bocadinho uma resposta ao contrário a essa canção. Aí era: se o meu sapato ainda pisa no teu, aqui os meus sapatos já não tocam nos teus. Portanto, foi assim uma referência, porque eu gosto mesmo muito de Chico Buarque e gosto muito de ouvir também vários autores de músicas do mundo, Sara Évora, Simone Dias, e gosto muito. Chico Buarque tem letras muito fortes. E depois a sonoridade é isso, eu também gosto de ouvir e conhecer sonoridades do mundo, acho que também é super enriquecedor. E portanto tenho aqui muitas influências e muitos autores que gosto muito, e Chico Buarque realmente é um deles. Por falar nisso também, já por outro lado, o título Adormeço Sem Dizer Para Onde Vou, ontem dei por mim a pensar que me fazia lembrar aquele título da Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go? Ela também é uma mulher, tal como tu, bem jovem, que faz tudo, não faz tudo sozinha, porque tem a ajuda do irmão na produção, não é? Mas também é uma rapariga toda desembaraçada, não é? Sim, realmente nunca tinha pensado nessa semelhança. Mas se calhar entrou aqui. Sim, no subconsciente. Sim. Estava a ler que, por exemplo, a questão da habitação te inspirou a escrever A Casa Abandonada, e também o Se Dançar É Só Depois, do Canções que estão incluídas no teu segundo EP. Esta questão da habitação é uma das crises do nosso tempo, não é? Sim, e sinto que também estou agora numa fase em que muitos amigos começam a trabalhar e começam a querer pensar numa vida independente, sair da casa dos pais, e realmente é muito difícil. E a maior parte das pessoas depara-se com a possibilidade de ter que sair, ter que emigrar, e portanto isso deixa-me um bocado desconcertada, porque de repente também estou a viver um bocadinho e a sentir isso à minha volta, e realmente é um problema muito, muito grande das pessoas não conseguirem viver nas suas cidades. Acho que isso é uma crise muito, muito grande, e pessoas que querem estudar, mesmo pessoas que querem estudar, muitas vezes não conseguem quartos, ou os quartos são mesmo preços completamente exorbitantes, e depois as pessoas continuam a não têm condições boas, e portanto acho que é um problema muito, muito urgente, que tem que ser resolvido, e pronto, e depois acabou por surgir nessas canções. Por estas e por outras é que disseste que este ano é mais importante do que nunca celebrar o 25 de Abril, não é? Sim, acho que é importante por essas e por outras também, porque agora houve um bocadinho um crescimento se calhar de ideias mais populistas, e sinto que é claro que há muitas coisas que têm que ser mudadas. Há muitas crises e muitas coisas que não estão bem feitas, mas que é importante lembrarmos que antes era muito pior. Havia muitos problemas antes que agora felizmente não temos. Claro que é bom, infelizmente agora, felizmente em democracia podemos fazer estas canções, e só que temos que nos lembrar da importância da democracia. Portanto, acho que também é por isso que eu disse isso, que é importante continuar a cantar. Antigamente havia muita gente que
que, sei lá, em casa dividiam uma sardinha, portanto havia mesmo uma pobreza muito extrema em que as pessoas não sabiam ler, havia uma escolaridade muito baixa. Portanto, hoje em dia, apesar de tudo, temos aqui mais condições e felizmente podemos cantar ainda por melhores condições. E é isso, é lembrarmos que existem coisas para resolver, mas que é bom estarmos numa democracia e temos a liberdade de poder dizer o que quisermos também. E por falar nisso, como é que foi cantar no Festival da Canção com o Luca Argelo, o Alex Dalva Teixeira e no final o Sr. Paulo de Carvalho? É verdade, foi super bom. Quando recebi esse convite fiquei mesmo muito contente, porque conhecia todos os artistas e obviamente o Paulo de Carvalho também, assim, uma figura muito, muito importante. E fiquei assim, pronto, a sentir-me pequenina ali no meio, mas foi muito bom, porque foram todos muito simpáticos, acolheram-me muito bem e senti-me também muito à vontade para poder fazer a proposta musical que queria. E foi mesmo muito, muito bom aprender com eles, ouvi-los a cantar, ouvi-los a ensaiar, foi tudo muito enriquecedor. E foste acarinhada pelo Paulo de Carvalho também. Sim, ele é muito, muito simpático mesmo, muito querido. E foi muito bom, pronto, conhecê-lo e vê-lo que é uma pessoa tão humilde e cuidadosa e pronto, teve uma importância muito, muito grande também no nosso 25 de Abril. E sei que ganhaste também alguns pontos junto dos fãs da Eurovisão, não é? Sim, há aqui alguns pedidos para ir. Para representares Portugal. Exato. There she goes. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Vamos agora falar do tema da semana. 2 anos após Renaissance, Beyoncé está de volta aos discos com mais um trabalho conceptual. Chama-se Cowboy Carter, mostra a aproximação da cantora a um dos géneros musicais mais populares do seu país, a música country. Porém, e como escreveu o nosso camarada Rui Miguel Abreu em blitz.pt, não esperem sentados, porque tão cedo a senhora Carter não vai trocar a sua penthouse de Nova Iorque por um rancho no Tennessee. Ou seja, este disco pode conter vestígios de country, mas a lista de ingredientes vai mais longe, inclui pop, R&B, house, gospel, funk e soul. Concluiu o Rui Miguel Abreu, que é o nosso colega, que por esta altura Beyoncé já é o seu próprio género. E como a própria anunciou nas redes sociais, este disco não é um álbum country, é um álbum de Beyoncé, com muitos originais e também com versões de clássicos como o Jolene, de Dolly Parton, e de Blackbird, uma versão bem bonita dos Beatles que começamos por ouvir há poucos segundos. Ana, gostas desta ideia de crossover, ou seja, de uma artista que lá está, não fica no seu quadrado, passa o trocadilho? Sim, eu acho que é muito enriquecedor de repente juntar-se vários estilos musicais para chegar a outra coisa, porque eu acho que é nesses encontros que surgem coisas novas e acho que é super entusiasmante ver artistas a apropriarem-se no bom sentido, obviamente, de vários estilos musicais, porque acho que a música é mesmo sobre isso, acho que não há limites. A música é uma coisa tão bonita por se poder, sei lá, de repente estar a ouvir música argentina e de repente, se calhar, pode-nos contagiar de alguma forma. Portanto, eu acho que é super bom, essas misturas são super boas e enriquecedoras para todos. A música é uma forma de arte muito, às vezes dou por mim a pensar nestes pormenores, muito particular. A maneira como muitas vezes, e a ti ainda te deve acontecer mais, como temos uma canção na cabeça, nós não estamos a ouvir, mas às vezes acordar com uma música na cabeça ou dar por nós a pensar numa canção é uma coisa que não acontecerá com outras formas de arte, não é? Sim. Acho que com a escrita, apesar de se ler, não sei se acorda com uma frase, é engraçado, acorda-se com a trautear uma canção, ou com uma canção mesmo não estando a cantar, está na cabeça. Eu acho que isso é engraçado. Pronto, a música é uma coisa que não se vê, não é? Mas que tem muita força. Que é omnipresente ao mesmo tempo. Sim, exato. There she goes.
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. A nossa colega Cristina Margato assistiu ao filme Opus, que foi realizado por Neo Sora sobre o último concerto que o seu pai deu. E o seu pai é Ryuichi Sakamoto. Um ano depois da morte do músico japonês, o filme mostra-o, na altura já bastante doente e debilitado, sozinho num estúdio em Tóquio, com o seu primeiro instrumento, que aprendeu a tocar aos 6 anos, como tu. Esta foi uma gravação muito recatada. Apenas 10 pessoas puderam entrar e tinham que andar de meias, não podiam andar de sapatos para não perturbar o andamento. É um filme que, diz a Cristina Margato, é totalmente a preto e branco e não quer ser mais do que uma espécie de último concerto. É uma obra despojada, registada por uma equipa de 10 pessoas. E apesar do cansaço e da doença, porque acho que o senhor demorou mais de um mês a recuperar desta gravação, ele quis deixar para a posteridade esta obra, diz a Cristina Margato, uma espécie de som perpétuo. É bonita esta ideia, bonito. Não é? Sim. É muito, muito, muito forte essa ideia de realmente a última ou uma expressão, pronto, musical, que acaba por ser aqui num momento muito, muito forte de uma vida, não é? Num final. E acho que é muito bonito. E ao mesmo tempo parece mostrar um pouco daquela, eu não sei se pode dizer isto, mas aquela sensibilidade que associamos a alguns povos asiáticos, não é? Sim. Acho que pode ter a ver com isso. Acho que a música, eu gosto muito. Há muitos músicos que, por exemplo, o Johnny Cash ou por exemplo, o Chico Buarque, que escreve canções que às vezes nos remetem para que pode ser um final de vida, canções que são muito emotivas, e eu acho que às vezes podem não ter esse significado, mas para as pessoas que veem, que ouvem, é muito emotivo essa ligação com o final, porque a música tem, pronto, a vida tem esta parte chata, que existe um limite, não é? Às vezes eu penso, se calhar queria fazer não sei quantos álbuns, mas existe um limite físico e de coisas que podem ser feitas, e realmente os Dilinda até tinham uma canção que era canções que tu farias, eu não sei qual é que era o título, mas que fala precisamente sobre isso, que canções é que essas pessoas continuariam a fazer se estivessem aqui. Pronto, e essa parte de acabar é trágico, não é? Porque de repente há pessoas mesmo muito boas, muito bons compositores que pronto, depois dão espaço para outras pessoas e outras pessoas aparecem, mas existe um fim, e pronto, e é bonito também celebrar esse fim. Claro que sim. Também naquilo que andamos a fazer na redação, gostava de destacar o novo episódio da rubrica Quase Famosos, desta feita com Raquel Pimpão, mais conhecida como Femme Falafel. Esta alfacinha de nascença e caldense do coração já tem um troféu na prateleira, é o do Festival Termómetro, que venceu em 2023. O Paulo André Cecílio, o nosso colega, foi conhecê-la. Também em blitz.pt temos o site recheado de coisas boas. Podem ler a muito longa entrevista com Aldina Duarte e Capicua. Isto porque a fadista acaba de lançar Metade, um disco com letras da rapper, e nesta conversa conta tudo sobre os segredos dos fados tradicionais e a amizade que a une a Capicua. Ana, há bocado estavas a falar, eu lembro-me desta história, quando dizias que tiveste que escrever por cima do blues, porque neste caso a Aldina Duarte explicou as regras à Capicua e a Capicua teve que... Sim, deve ser um exercício mesmo muito difícil de escrever para fados tradicionais. Os fados já têm a sua estrutura, a métrica, não é? E portanto, de repente, ter que colocar uma letra lá deve ser um desafio muito engraçado, mas acho que é sempre bom, deve ser sempre ter desafios. Por exemplo, quando eu escrevo para filmes, existe uma limitação, tenho que fazer uma música sei lá, triste, porque aquela parte é triste, e eu acho que haver limitações também muitas vezes é daí que nascem coisas bonitas, e de repente, e esse álbum é mesmo muito bonito, tem letras muito, muito fortes. Eu acho que essa limitação pode ser muito boa também para de repente aparecerem ideias que se calhar a Capicua não teria se não tivesse essa limitação estrutural dos fados. Portanto, acho que é e realmente resultou muito bem, portanto. Gostas muito de cinema, sei que gostas do Wes Anderson, do Almodóvar. Sim. Viste assim alguns filmes que te tenham fascinado nos últimos tempos? Agora voltei a rever, teve um ciclo do Godard ali no Nimas, voltei a rever uns filmes.
o Pierre Le Fou, que é mesmo um filme muito, muito forte, porque o Godard tem assim, que trouxe umas inovações que de repente voltei a rever o filme e continua a ser um filme super à frente, no sentido que tem muitas coisas, de repente não há som nenhum, ou de repente o ator repete e diz a mesma frase 2 vezes para a câmara. Portanto, às vezes coisas antigas que nós achamos que são continuam a ser muito, muito inovadoras, e foi bom voltar a rever e realmente perceber. É sempre bom, gosto sempre de voltar atrás e ver coisas antigas, porque às vezes achamos que hoje em dia é que se está a fazer as coisas novas e diferentes, mas realmente muitos compositores e cineastas, numa altura ainda mais difícil, faziam coisas completamente malucas, que hoje se calhar já saíram de moda, e mesmo nos filmes mais recentes já não se faz tanto, e é engraçado ver. Viste aquele maluquices. O zona de interesse. Zona de interesse ainda não vi. Porque aquilo formalmente também tinha assim umas inovações, não digo, mas pronto, como tu dizes, não é? Porque já foi feito, mas sim. Começa com o ecrã todo escuro durante assim uns minutos, que é logo, instala logo ali um desconforto. Estranheza. Sim, está aqui na lista, mas agora estas últimas semanas tem estado fora. Mas pronto, o Folhas Caídas também foi assim um filme bonito que vi agora há pouco tempo. A Anatomia de uma Queda também. Pobres Criaturas também, sinto que tinha ali coisas bastante experimentais. A música gostei muito da banda sonora. Era inquietante, não é? Sim. Muito simples, mas muito eficaz. Eu acho que isso às vezes é difícil, e está mesmo muito, muito bonita. E sim, vou acompanhando assim sempre que consigo. Gosto muito de ir ao cinema, porque é de repente um espaço, é viajar no fundo também. Cinema é uma forma de viajar mesmo. De repente temos os nossos problemas, temos que fazer não sei o que, depois dali para o tempo, e os nossos problemas são os problemas das pessoas que estamos a ver. Isso é maravilhoso. Exato. Snow falling, I try to keep from calling. Watch the spring turn to winter, fireflies all frozen. The seasons go. Vamos agora falar do disco da semana, chama-se Bright Future, é o novo disco a solo de Adrienne Lenker, a vocalista dos Big Thief. No outono de 2022, esta cantora-compositora foi para uma cabana nas florestas, alguns nos Estados Unidos, e gravou estas 12 canções. Algumas têm banjo, violino, outras são praticamente só com voz e umas notas muito solitárias de piano. A gravação foi analógica, sem computadores, sem headphones e sem takes interrompidos. A ideia era mesmo captar aquele resultado mais cru. Achas piada a ler sobre os processos de gravação dos outros artistas? Sim, eu acho que é muito, muito engraçado, porque realmente as pessoas são muito, muito diversas, e isso é um bocadinho voltar ao que existia antes, não era? Muitas vezes há muitas gravações incríveis em que a banda está toda na mesma sala, o cantor está um bocadinho mais perto e portanto essa ideia do take único e de não haver gravações independentes dos instrumentos é super, e quer dizer, ouvimos essas canções e continuam a ser super belas. Portanto, muitas vezes focamos nesta parte de ficar o melhor som possível, e realmente há tantas canções que gostamos e que ouvimos antigas, que sei lá, do Billie Holiday, que quer dizer, se calhar não é a melhor gravação de sempre, mas continua a ser super bonito, e depois a gravação não tem interesse aí. Portanto, eu acho que é bonito essa essência e essa porque se calhar estes takes, estes primeiros takes, se calhar são os mais sinceros. Agora lembra-me de um vídeo que vi outro dia, um vídeo já bem antigo do Chico Buarque. Ele estava num programa de televisão e passavam a pergunta de uma pessoa que ia na rua. Pronto, a pessoa ia na rua, fez uma pergunta para ser passada no programa, e então era: Chico, você é um bom compositor? Portanto, uma pessoa que ia na rua, não é? No calçadão. Mas porquê é que você canta as suas próprias músicas? Você, como cantor, deixa um bocado a desejar.
Achei piada a frontalidade. E depois a resposta dele também, que foi: as pessoas compram. As pessoas compram os discos, portanto não deve estar assim tão mal. E pronto, e foi uma forma de ganhar dinheiro e tal. Mas achei piada também. Pronto, eu nunca pensei nele como um cantor fraco ou limitado. Sim. Mas pronto, se calhar lá está, não tem a voz mais exuberante, que às vezes pode não ser o mais importante, tal como a qualidade da gravação não é o mais importante. Sim. Nesses clássicos de que falavas. Sim, mas definitivamente eu também nunca gostei muito de olhar para o, sei lá, o virtuosismo. Acho que não interessa, não é? O Chico Buarque canta as suas canções, faz canções que ficam super bem na sua voz e, portanto, exato, com as suas palavras, portanto, não é? Exato, com as suas palavras e, portanto não interessa. Também alguém uma vez me disse isso, que ele não era o cantor mais virtuoso a cantar. Eu fiquei, nunca... Eu sou cantora, entre aspas, mas também nunca tinha reparado nisso. Acho que isso não interessa. Exato. Para mim não interessa. Porque eu também não sou. Eu também quando era avaliada em termos vocais também não. Não era. Quer dizer, eu sinto que sou melhor a cantar quando quero mesmo cantar o que estou a cantar. Quando estou a cantar uma coisa que não me identifico ou tal, não soa tão bem. Quando estás a encarnar aquilo que estás a sentir. Sim, exato. Portanto, eu acho que isso é fundamental e acho que o Chico Buarque não há nada a apontar negativamente para mim. Pode continuar. E continua com uma voz incrível. Sim, até com um grão diferente agora. Sim, não é? sim, muito, muito bom. Fui vê-lo agora também há pouco tempo. Risos hão de ressoar, crianças brincar, batalhas diárias voltar, aprender a atenção. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Com um disco novo nas lojas, os Capitão Fausto apresentam essa mesma subida infinita na Culturgest em Lisboa esta quarta e quinta-feira. Também com um belíssimo álbum novo acabado de lançar, Jorge Cruz toca na Casa da Música no Porto esta quinta e no Maria Matos em Lisboa na próxima terça. Sexta, dia 5, as mexicanas da Warning atuam no Lisboa ao vivo. No sábado, dia 6, Sérgio Godinho toca em Tomar, David Fonseca em Bragança. Os Delfins dão um concerto já esgotado na Meo Arena em Lisboa. Com um disco novo prometido para breve, os portugueses Miramar, ou seja, os guitarristas Peixe e Frankie Chaves, estarão no Cinema Passos Manuel no Porto a 6 de Abril. E a 8 de Abril, uma segunda-feira, os ingleses Yard Act tocam no Lisboa ao vivo. Quanto à nossa convidada, Ana Lua Caiano, podem vê-la apresentar um novo álbum no Plano B, no Porto, já esta sexta-feira, dia 5, e na próxima quinta-feira, dia 11, estará no Beleza, em Lisboa. No dia 13 está no Auditório de Espinho e há pouco tinhas falado também de um concerto na Covilhã, não foi? Sim, dia 4, já esta semana. E em Espinho vai ser dia 13 e 14, que dia 13 já está esgotado, então abriu uma nova data. Ah, que bem. Isso é bom, não é? Porque sim. Também tens a data no Porto, que não é longe de Espinho, e ao mesmo tempo conseguiste escutar essa data. Sim, esse concerto de Espinho vai ser um bocadinho diferente, porque é com os meninos de uma escola de música, portanto vão dar uma nova vida às canções, porque de repente tem uma interpretação mais orquestral, e também estou ansiosa, já vi algumas partes, mas ainda não ouvi o resultado todo final, portanto vai ser um concerto muito diferente. Eu acho que isso também. Pronto, os concertos de apresentação sou eu a solo, tenho tenho projeções com vídeos assim mais experimentais, e pronto, essa aí é diferente. Estou acompanhada com uma orquestra muito grande. Também estás aberta a essas novas abordagens, não é? Sei que também já tocaste com o Fred na bateria. Uhum. Sim, eu acho que é super. Eu gosto muito de tocar sozinha, mas sempre que é possível haver colaborações, acho que é super enriquecedor, porque já fiz com o Fred, com a Margarida Campelo a fazer umas vozes comigo, fiz também um concerto com umas atufeiras, com um coro, e portanto acho que isso é super bom para mim, porque de repente essas pessoas, por exemplo as atufeiras, apesar de eu ter estudado
Estudei existe uma escola de música tradicional ali na Voz do Operário. Mas de repente pronto, obviamente atufeiras que tocam há muitos anos, são muito mais conhecedoras da música tradicional. De repente os ritmos que elas pensam para as canções não têm nada a ver com os que eu pensei, não é? E portanto é super bom ver essa mistura e esse conhecimento que me dão e que de repente também enriquecem as canções. Portanto, sempre que há oportunidade, eu gosto de fazer essas misturas e que venham pessoas de fora dar o seu input às músicas. Acho que é muito bom. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Ana, muito obrigada, foi um gosto ter-te cá. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, vamos acabar com uma leitura. Sei que trouxeste, sei que vieste muito prevenida. Vim aqui muito prevenida. É de uma canção do Caetano Veloso. Só que realmente comprei este livro agora há pouco tempo, com as letras todas do Caetano. E esta canção já tinha ouvido, mas realmente vê-la escrita. Vou só ler uma parte, mas é bonito. Uns vão, uns estão, uns são, uns dão, uns não, uns hão de, uns pés, uns mãos, uns cabeça, uns só coração, uns amam, uns andam, uns avançam, uns também, uns sem, uns vêm, uns têm, uns nada têm, uns mal, uns bem, uns nada além, nunca estão todos, uns bichos, uns deuses, uns azuis, uns quase iguais. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso.